Só o estudo não te levará a vencer na vida. Eu sou Adolfo Clair e se inscreva no meu canal e bora falar sobre isso, tá? Por que eu tô dizendo isso? Que só estudar. O senhor passa o tempo todo vídeo falando estuda, compra uma porrada de livro, faz comentário e tá dizendo que o estudo não fará você, né? Que só o estudo não faz fazer você vencer na vida. E por que eu digo isso? Vamos voltar no contexto escolar. Vamos voltar lá no contexto escolar. Volta lá nos tempos de escola. Você tem aquele aluno que é brilhante, o moleque é bom, não é nem que brilhante, o moleque é bom, o moleque é inteligente, faz os cálculos, tira nota boa, entrega tudo. Só que, tipo, quando ele sai da escola, ele começa a trabalhar numa empresa, como funcionário, todo mundo começa de baixo, e ele continua como funcionário. E tá tudo certo. Só que você esperava que esse cara virasse um CEO, virasse um líder, que virasse não sei o quê. No vídeo anterior eu mencionei o meu irmão, que era o ovelha negra da família, que foi o cara que, na minha opinião, foi o cara que mais venceu na vida, foi ele. Somos em 4 que convivemos, que crescemos mais juntos, né? Que eu posso dizer que eu convivi mais. Eu tenho outros irmãos e irmãs, mas dos 4 que nós convivemos mais juntos, ele era o ovelha negra, ele era o cara mais descabeçado, era o cara que mais fazia coisa. Imaginou alguma coisa errada, ele estava fazendo. E foi o cara que mais venceu na vida. E aí, eu contei 2 casos extremos. Contei os casos do meu irmão que venceu na vida, que era o ovelha negra, que era o cara que ia pra escola só pra namorar as meninas. E eu tô falando do cara que venceu na vida, que estudou, que não sei o que, entrou numa empresa e tá como funcionário até hoje. Inclusive, quando eu gravei um vídeo nessa temática num canal anterior meu, um cara falou assim: Adolfo, comigo acontece a mesma coisa. Aconteceu, eu era o bom aluno, eu era o cara que se destacava na escola, que não sei o quê. E, e hoje eu ando e às vezes assim eu me sinto meio pá, inseguro, porque as pessoas falam: "Ai, mas cara, você tá aqui ainda, era pra você estar brilhando, era pra você estar voando". Uma coisa que eu preciso colocar aqui são 2 pontos, tá? 2 pontos. O primeiro ponto é que a escola, ela é um ambiente artificial. Ó, já tem um tema para outro vídeo. A escola é um tema artificial. Ah, eu vou dar um resumo, eu tô sem papel aqui. A escola é a escola. A escola é um tema artificial. É um ambiente artificial. Como assim, professor? Você está dizendo que a escola é um ambiente artificial? É. A escola é um ambiente que você enclausura uma porrada de crianças, uma porrada de adolescentes, alimenta eles, diz para eles que eles podem brincar 15 minutos depois de 2 ou 3 aulas, e você enfia um monte de coisa na cabeça deles que eles não querem aprender. E você paga alguém para isso. E aí você cria todo um ambiente propício para que isso aconteça. O rango. Eu voltei para a escola por causa do rango da escola. Por que você acha que eu quis virar professor? Foi para querer ensinar os outros? Que se dane, filho dos outros. Eu voltei para a escola para poder comer a merenda das tias do lanche. Pô, aquelas mulheres são anjos do céu, velho. Pensa num rango da hora, cara. Mas tinha que fazer um Masterchef. Tinham que fazer um Masterchef só com as tias da merenda do lanche, velho. Tá ligado? Ia nas escolas lá, testava o rango, da tempero. Mano, seria muito louco, mano. Masterchef só com as tias da escola, velho. Ia ser louco, né? Mas assim, então você cria um ambiente artificial em que, qual que é a função dessa criança, desse adolescente? Ele vai para a escola, ele ouve coisas sobre história, língua portuguesa, ciência, matemática e blá 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 blá. Ele responde, se ele tira bem, ele passa de ano, né? E tudo bem. E aí quando ele completa 18 anos de idade, ele sai disso. Só que, cara, essa não é a vida real. Inclusive um aluno, uma vez revoltado comigo, chegou e disse: "Não, porque não sei o que, isso aqui parece uma prisão". Eu olhei pra ele e falei assim: "Sabe por que existe esse muro aí?". "Não, não é pra
Não é para te impedir de ir lá para fora. Esse muro tá aí para te proteger do mundo, rapaz. Acorda. Eu falei isso para um aluno. Falei, esse muro, ele existe para te proteger do mundo lá fora. Você tá achando que a vida vai ser toda assim? Você vai acordar, vir para a escola, conversar, trocar ideia, né? Às vezes até trocar uma ideia legal com o professor, aprender alguma coisinha. Não, meu irmão. O mundo lá fora é aluguel, conta de água, conta de energia, gasolina, né? É, remédio. O mundo lá fora é isso aí, parceiro. Então, aproveita bem, cara. Aproveita bem. Então, quando eu digo que a escola é um ambiente artificial, é por causa disso. E não é porque o cara se dá bem no ambiente escolar que ele vai se dar bem na vida. Não é. Porque o cara passou a vida toda dele enclausurado aqui dentro. Ele aprendeu a viver nesse sistema, porque a gente aprende a viver nesse sistema, nesse ecossistema, você se adapta ao ambiente. E aí, do nada, você é expulso dali, ó. Pá, alguém mete o pé na sua bunda, você completa 18 anos, vai pra rua. O que você vai fazer da vida? O que o cara vai fazer da vida? Para alguns é fácil, vai arrumar um emprego, vai fazer alguma coisa. Então, só que esse ambiente artificial, o cara passou a vida inteira dele habituado a esse ambiente artificial. Entendeu? Beleza, então esse é um dos motivos. A escola, ela é um ambiente artificial em que e ela tem que ser assim, não estou dizendo que tenha que ser diferente, tem que ser assim para proteger essa criança do mundo lá fora. O mundo lá fora é cruel. Se não for a escola ocidental, por exemplo, é casamento de 11 anos, igual em tribos indígenas. É criancinha carregando fardo pesado igual acontece na China. E não só na China não, todo mundo. Então a escola é um ambiente artificial criado para proteger as crianças. E elas se aprendem a se habituar a isso. Só que quando elas saem disso, quando a pessoa sai disso, ela não sabe viver no mundo lá fora. Ela não consegue se adaptar à dinâmica de uma empresa, à dinâmica familiar. Isso é assunto para outro vídeo. Entendeu? Então, primeira questão é, a escola é um ambiente artificial. Ponto. Segundo, a pessoa ela pode ser um gênio. Ela pode ser um cara. Mas se ela não tiver estrutura para que sustente isso, tudo vai ser muito mais difícil. Vou dar um exemplo. Vou dar 2 exemplos. 3 exemplos. Eu tenho um rapaz, um garoto, tem 12 anos de idade. O garoto gosta de estudar, um vizinho aqui. Só que assim, o contexto familiar que ele vive, tanto dele que ele vive, com muitos irmãos. O pai não entende muita questão tecnológica. A mãe é aquela mulher que tem 4, 5 filhos. Entendeu? E ele é um cara que, tipo, as poucas vezes que ele veio na minha biblioteca aqui, mano, as poucas vezes que ele veio aqui, cara, ele fica impressionado, porque ele vinha mexendo no celular, mexer alguma coisa aqui, e eu tinha que ajudar ele. Não sei como eu ajudo, mas eu ajudo. Também tô acostumado a mexer com computador, essas coisas, então ajudava ele. E, velho, é um garoto que se você jogar conhecimento pra ele, vai. O moleque vai, o moleque desenvolve. Eu percebo isso, eu lido com adolescente o tempo todo. Eu lido com pessoas que querem aprender, com quem não querem aprender. Então eu sei disso. Então é um cara que vai. Só que eu olho para a estrutura familiar que ele tem e eu digo, ele tá lascado. Se não tiver alguém que pega ele e joga para cima, vai ser muito difícil. Ele vai ter um, né? Volto a uma história minha e de um amigo. Eu tenho eu saí da escola com 17 anos de idade, o que eu tive que fazer? Trabalhar de servente pedreiro para pagar minhas contas. Que nesse momento da minha vida era só eu e minha mãe. Minha mãe e só eu. Então eu entendi que eu tinha que sair para trabalhar, conseguir dinheiro e fazer meu corre. E tá tudo certo. E tá tudo certo. Só que a minha preocupação teve que ser em sobreviver e conseguir o pão de cada dia. Essa foi minha primeira preocupação. Só que eu tive um amigo que a gente estudou na mesma escola. Só que por ele ter uma estrutura familiar melhor, ele não teve que sair trabalhar. Ele pôde sair e estudar. E esse cara, ele entrou, fez a faculdade dele mais cedo, com certeza ele atua na profissão dele muito mais tempo do que eu, na minha, em que ele saiu com 17,
teve a estrutura familiar e com 21, 22 anos de idade já estava atuando na profissão dele. Eu, por outro lado, com 17 anos de idade, tive que sair, trabalhar, trabalho pesado. A faculdade era muito caro na época. Não sou aquele aluno genial, não passei no vestibular, sempre eu passei nos últimos, assim, eram 40 vagas, eu passava em 48, 45 vagas, eu nunca fui o cara de vestibular e bem, né? Eu sempre fui aprovado, mas sempre fui um aluno mediano. Já disse isso em vídeos e eu sei muito bem quem que eu sou. Não sou um cara genial, sou um cara muito mediano, inclusive, nesse aspecto. Então, assim, não é só o estudo, não é só ser gênio, não é só ser um cara esforçado. Você também tem que ter algo além disso que faça você, porque uma estrutura familiar fez com que um rapaz entrasse na faculdade mais cedo do que outro. Um cara que tem uma estrutura familiar, naturalmente, alguém que fala assim, não, velho, você vai estudar, você vai fazer faculdade, você vai fazer não sei o quê, tende, se ele for esforçado, se tiver algum esforço, ele tende a vencer mais fácil. Porque na vida é assim, um tá aqui, outro tá ali. Então, ele foi fazer, atuar na profissão dele, com certeza muito mais rápido do que eu, e eu levei 15 anos para pisar o pé numa sala de aula de verdade, né. Em 2023 eu comecei a dar aula, né, como professor substituto, e agora em 2025 eu estou atuando como professor mesmo, constantemente. Então muitas das experiências que eu comento aqui também de sala de aula, é da época que eu era professor substituto. E tá tudo certo. Então, o que o cara conseguiu sair da escola e em 4 anos terminar a faculdade dele e começar a trabalhar na profissão dele com 22, eu só fui fazer com 33, né. Com 33, 34 anos de idade, né, 33, né, porque eu comecei a dar aula esse ano. Então eu levei 15 anos para pisar o pé numa pra exercer a minha função e o cara levou 4, entendeu? Então não é só ser bom nos estudos que vai te vencer, fazer você vencer na vida, vai fazer você avançar. É você entender a dinâmica do mundo. É isso que eu quero dizer. É esse o foco do vídeo. E o que acontece? Você vai ter aqueles caras bons, que, que são caras extremamente inteligentes, foram extremamente estudiosos na época de escola, mas que quando eles se deparam com a realidade atual, eles não conseguem vencer. Por quê? Né? Veio de um ambiente artificial. Não estou dizendo que o ambiente da escola é ruim, não estou dizendo. Tem que ser assim. Diante do mundo que nós vivemos, tem que ser assim, né? Mas ele não soube se enquadrar muito bem na sociedade. E não é um caso, não é 2 casos. E tem o caso também da estrutura familiar, velho. Eu te falo porque eu tenho irmãos que pararam de estudar com 13, 14 anos de idade para poder trazer comida para casa. Eu tive irmãos mais velhos que fizeram isso. E graças a eles eu pude começar a trabalhar um pouco mais tarde. Comecei a trabalhar com 16 anos de idade entregando jornal e tal. Mas é isso. Entendeu? E, e tá tudo certo. E tá tudo certo. 15 anos na construção civil. Desses 15 anos, graças a Deus, 3 faculdades saíram dali. 3 faculdades pagas na construção civil. Tem vídeo meu cavando buraco e puto da vida. Tô cavando buraco, pá, com 3 faculdades. Vai estudar, moleque. Pá, cavando buraco, né? Alguns vídeos meus também muito revoltado, tipo, né? Eu tenho 3 faculdades, mas do que eu faço aqui eu nunca precisei de faculdade. Não precisei de faculdade, né? Para fazer o que eu faço, né? Hoje tô fazendo a quarta e tudo certo. Então não é só ser um bom estudioso, não é só ser um bom aluno, que isso quer dizer que você vai vencer na vida. Existe toda uma estrutura social em volta de você que é necessário. Um filme muito bom sobre isso é O Homem que Viu o Infinito. O Homem que Viu o Infinito, cara, é uma genialidade tremenda a história desse homem. Um indiano que ele fazia uns cálculos muito loucos matemáticos. Um indiano na Índia que foi para a Inglaterra. Ele conheceu um cientista muito doido, foi lá, entrou na universidade, fez uns cálculos muito loucos, voltou para a Índia e morreu, porque ele pegou tuberculose na Inglaterra, porque ele não se adaptou ao clima, aquele clima inglês. Os 4 anos que ele ficou lá, ele gerou cálculos matemáticos que hoje são usados para estudar buracos negros, buraco de minhoca.
buraco de minhoca, buraco negro, os cálculos foi tudo esse indiano que fez. Se ele tivesse ficado na Índia, teria sido só mais um indiano. Como teve alguém que acreditou nele, o cientista, o doutor na Europa, na Inglaterra, as pessoas em volta dele ali, um outro que acreditou nele, que até bancou a passagem dele para ele ir. Se não fosse essas pessoas acreditarem nele, meu amigo, era só mais um indiano na Índia. Que ninguém entendia o cara. Estamos falando de um cara que 100, 120 anos atrás estava fazendo cálculo que que são usados ainda hoje para estudar uma coisa teórica que é chamado buraco de minhoca. Buraco negro. Então não é só o estudo que vai te levar para frente. Existe toda uma estrutura social, existe toda uma questão de entender a realidade que a gente se envolve. Ponto. E eu tive que começar do zero. Trabalhar de servente pedreiro. Não sou melhor que ninguém. Muita gente teve que fazer isso, muita gente vai ter que fazer isso, muita gente continua fazendo isso. Trabalhando de servente pedreiro, tive a oportunidade de começar a aprender um pouquinho mais, ganhar um pouquinho mais, me tornei um pedreiro, não dos melhores, mas me tornei pedreiro. Com isso, paguei faculdade, banquei minhas contas quanto deu, e tamo junto. E tamo junto. Tô contando minha história aqui de novo. Desculpa. Uma aluna até me cobrou, falava, você fala muito eu. Verdade, verdade. Vou cortar isso. Mas estamos aqui no meu canal do YouTube, que se lasque. Você tem que me ouvir. Você tá aqui, você tem que me ouvir. E tá tudo certo. Então não é só ser bom nos estudos. Isso não vai te fazer vencer na vida. É claro que se você estiver estudando, é muito mais fácil. Eu só saí da construção civil porque eu estudei. E aí? E tá tudo certo. E você, se você não tem outra opção na vida, talvez o estudo seja a única opção para você vencer na vida. Mas ele não vai te fazer vencer na vida. Ele vai te abrir portas. Você vai estar preparado. Aí igual eu falava pro pessoal na construção, eu falei, gente, tô com 3 faculdades aqui. Iniciei a minha 4ª faculdade trabalhando de pedreiro. Jornalismo, trabalhando de pedreiro. Eu ia fazer a faculdade de jornalismo trabalhando de pedreiro ainda, tá? Mas eu falei o seguinte, só que cada um dos diplomas que eu tenho vai me abrir uma porta. E foi dito e feito. Sempre quis ser professor de história. Eu tenho um diploma de história. Não consegui ser professor de história ainda. Abriu uma porta de língua portuguesa. Língua português e inglês. Adivinha? Entrei. E tamo aqui. Tamo junto. E tamo firme e forte. Então, só o estudo não vai te fazer vencer na vida. Mas você sozinho, sem conhecimento nenhum, também não vai. Então, estudar ainda é importante. Fazer faculdades, graduações, é extremamente importante você se atualizar. Porque eles vão te abrir essas portas. Eles vão te dar a chave para abrir certas portas e você vai entrar por elas. Sem elas, sem essa chave, sem essa porta, você não vai. Entende? Mas também achar que, opa, eu fiz a faculdade de engenharia. Engenharia não. Eu virei engenheiro mecatrônico. Não vai achando que você vai estar estável, não. Porque eu tenho amigos que trabalham, da minha idade, que estudaram engenharia e nunca trabalharam na área. Nunca trabalharam na área. Por quê? Né? Concorrência. Então, lembre-se disso. Lembre-se muito bem disso. Somente o estudo não vai te fazer vencer na vida, mas você também sem conhecimento, você não vai chegar a lugar nenhum. Então você tem que entender que precisa do conhecimento auxiliado a outras questões, seja sociais, estruturais, e se preparar. Eu levei 15 anos para poder fazer o que eu gosto da vida, dar aulas. Dar aula. Inclusive um aluno hoje brincou. Vamos colocar o Adolfo para diretor da escola. Eu falei, não, gente, eu gosto de anarquia, velho. Eu gosto de estar aqui no meio de vocês, aqui anarquizando, fazendo um bagunço. Não falem isso pra minha coordenadora, pelo amor de Deus. Gosto de estar aqui passando conteúdo pra vocês, ensinando língua portuguesa e tal. Né? Os caras querendo que eu virasse diretor. Eu falei, não, mas vocês estão loucos, velho. Vocês estão loucos? Não. E também não é assim. Tem que ter pelo menos 10 anos de escola, tem que ter experiência em coordenação para poder pensar em ser diretor. Eu não tenho essa estrutura toda. Simples assim. Um abraço, tamo junto. Deus abençoe vocês. Até o próximo vídeo e fui!